10 pontos importantes na preparação e na boa condução de uma audiência de família, tá? Primeiro ponto importante, esse aqui é básico, que você tem que saber. Jamais nas ações de família você vai advogar em causa própria. Como assim, professor? Eu sou advogado, eu tenho OAB, por que eu não vou advogar para mim no meu divórcio ou na ação de alimentos que eu vou entrar com meu filho? Você não vai advogar em causa própria, porque se você fizer isso, você tem grande chance de se desestabilizar emocionalmente. O advogado, nós vamos falar mais sobre isso nessa live, tá? O advogado, ele tem que ter técnica e não se envolver emocionalmente com a causa. Se a causa é sua, você já está envolvido emocionalmente. A chance de você cair em uma provocação na sala de audiência é gigantesca. E o advogado da parte contrária, sabendo que você está advogando em causa própria, se ele tiver o mínimo de esperteza, ele vai conseguir te desestabilizar. Ele vai dizer palavras que vão fazer você confundir a atuação como advogado e como parte. Você vai estar envolvido emocionalmente e a pessoa que está do outro lado vai se achar no direito de te julgar não como advogado, mas como parte do processo. Então, se tem uma dica para a gente começar, e eu tenho certeza que tem aqui gente com essa experiência, gente que já advogou em causa própria em ações de família e que se arrepende amargamente. Mas, professor, eu sou advogado. Eu que fiz a petição, ou eu que fiz a contestação. Eu não posso ir na audiência como advogado? Pode, mas não vá sozinho. Chama um amigo, faz uma parceria com um colega advogado e combina com ele assim, ó, nós dois vamos para a audiência como advogado, mas você que conduz, você que vai preparar as perguntas para as testemunhas, você que vai colher o depoimento pessoal da parte, para que eu não seja contaminado com a emoção e não acabe fazendo cagada. Essa primeira dica que eu quero te dar é: jamais advogue em causa própria na sala de audiência. A petição você pode fazer? Pode, mas também dá para um colega ler, porque a chance de você exagerar nos sentimentos é muito grande. Eu já vi advogado, na ocasião foi uma advogada, ela simplesmente não conseguiu fazer perguntas para a testemunha. Porque a fase anterior, onde a gente estava tentando um acordo, foi tão brigada, foi tão discutida, o ex-marido falou coisas que não deveria, que desestabilizaram ela emocionalmente. Havia uma situação de traição que acabou culminando com o fim do relacionamento. Ela ficou tão conturbada que na hora que começou a instrução, ela não fez pergunta nenhuma e ela deveria ter feito. Tá? Por quê? Porque ela foi sozinha, a audiência simplesmente bagunçou com a cabeça dela, porque ela estava envolvida emocionalmente, ela não esperava aquela discussão, né, no momento da tentativa de acordo, e ela simplesmente acabou colocando tudo a perder. Então, eu te falo, não advogue em causa própria, não vá sozinha para a sala de audiência, não vai sozinho para a sala de audiência nas ações de família. Faz uma parceria com um colega, contrata um colega, paga o colega se for o caso, ou faz uma parceria, ó, você vai comigo, você é meu advogado, e quando você precisar, eu vou para você, eu sou o seu advogado. Vai ser bom para você, vai ser primordial para o sucesso na sua causa, tá bom? Vamos para o segundo ponto importante das ações de família. Bom, é importante que você saiba que as audiências de família não seguem o mesmo rito processual. Então, você precisa observar qual que vai ser o rito da sua audiência. Você sabe o que é o rito processual? Você sabe o que é o procedimento? O procedimento é o passo a passo que te leva até algum lugar. A lei, ela desenha esse passo a passo. Ela fala assim, ó, uma ação começa com a distribuição da petição inicial. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é o juiz despachar a petição inicial. O terceiro passo é o réu ser citado. O quarto passo é a audiência de conciliação. Esse é o passo a passo. É o rito, é o procedimento. O procedimento é o caminho que te leva até um destino. O destino, geralmente, o primeiro destino é a sentença. Então, existe um procedimento. Agora, o que eu estou querendo te dizer é que, dependendo do tipo de direito que está envolvido, esse procedimento muda, esse passo a passo é diferente. Nas ações de família, existem vários direitos que estão envolvidos.
Às vezes é um direito à pensão alimentícia, às vezes é o direito relativo ao casamento, às vezes é o direito relativo a uma união estável, e assim sucessivamente, tudo aquilo que envolve o direito de família. O que eu estou querendo te dizer é que dependendo do direito que está envolvido, mesmo na área de família, a audiência pode ser diferente. Essa é a chave para você não errar mais. Às vezes você vai preparado para uma audiência de um jeito, chega lá a audiência é de outro jeito, porque é um procedimento diferente. E aí é onde você erra, é onde você esquece de levar testemunha, é onde você é surpreendido porque tem que apresentar uma contestação oralmente. E eu tenho te ensinado e vou te ensinar durante todas essas aulas cada procedimento. Hoje, nós estamos falando das ações de família, então você vai entender que as audiências de família, elas não seguem o mesmo rito. E você vai ver agora aqui, ó, se a gente está falando de uma ação contenciosa, né, onde tem litígio de divórcio, de separação, de reconhecimento e extinção de união estável, de guarda, de visitação e de filiação, o procedimento é o previsto no artigo 693 do CPC. Anota aí, 693 do CPC traz o procedimento para essas ações aqui, ó. Divórcio, separação, reconhecimento e extinção de união estável, guarda, visitação e filiação. São 6 direitos de família que trazem o procedimento lá no artigo 693 do CPC. E a audiência inicial nesse tipo de procedimento é uma audiência de mediação. É isso. Tem audiência de conciliação? Não. Tem de mediação, que é diferente. É conduzida por um mediador. O objetivo da audiência é diferente, nós não vamos entrar nesse detalhe agora, mas você precisa entender que essas ações aqui, ó, cujo procedimento está lá no 693 do Código de Processo Civil, tem uma audiência inicial de mediação e depois tem uma audiência de instrução comum, como nós já estudamos. Na sexta-feira, eu fiz uma live de aquecimento te ensinando tudo sobre essa audiência aqui, ó, audiência de instrução da Justiça Comum. Veja, mesmo nas ações de família, o procedimento traz uma primeira audiência de mediação e uma segunda audiência de instrução. Mas isso serve para todo tipo de audiência, todo tipo de ação de família? Não. Quando a gente está falando de um divórcio ou de uma separação consensual, aí o procedimento está escrito lá no artigo 731 do CPC. E nesse caso, não existe audiência. Ah, professor, mas a separação consensual ou o divórcio consensual eu posso fazer no cartório. Pode, desde que não haja filhos menores. Se houver filhos menores, mas o casal concordar com a separação, você pode fazer essa separação de forma... Você tem que fazer essa separação judicial, mas de forma consensual. Nesse caso, não tem audiência. Isso está previsto lá no artigo 731 do Código de Processo Civil. Mas nem sempre foi assim. Eu não sei se você sabe, mas antes, no Código de Processo Civil anterior, havia mesmo para esses casos uma audiência, que era a audiência de tentativa de reconciliação do casal. O juiz funcionava ali como um padre. Ele chamava o casal, ouvia da mulher, por que você quer separar? Depois ouvia do marido, separado, por que você quer separar? Chamava os dois e tentava reconciliar. E olha, eu vou te dizer uma coisa aqui, eu já reconciliei vários casais, não foi só um não, vários, porque muitos vão para a audiência, principalmente quando é consensual, sem a certeza de que querem separar. E uma boa conversa pode sim fazer com que eles desistam disso. Essa audiência de reconciliação não existe mais. O que existe, então, no caso da separação e do divórcio consensual, é simplesmente uma homologação pelo juiz. Se há, então, menor, protocolam o pedido lá de separação ou de divórcio consensual, ouve-se o Ministério Público, vem para o juiz homologa, nem há audiência nesse tipo de procedimento. Agora, como eu sempre digo, há audiências que têm ritos especiais, ritos que são diferenciados, e está aqui um exemplo, a lei de alimentos. Se você tiver que entrar com uma ação de alimentos, cobrando alimentos lá do pai ou da mãe, ou do ex-marido, ou alimentos por conta de um ato ilícito, você vai usar o procedimento que está na Lei 5478.
essa lei 5478 traz uma audiência completamente diferente, que é uma audiência una. Tá aqui, ó, é uma audiência onde tudo acontece. Acontece a conciliação, acontece a instrução, acontece a contestação de forma oral na audiência, as alegações finais de forma oral na audiência, é uma audiência una. Mas, professor, essa audiência só acontece nas ações de alimentos? Não. Olha o que diz o artigo 13 da Lei 5478. Ele fala assim: o disposto nessa lei aplica-se igualmente no que couber as ações ordinárias de desquite, isso aqui você esquece porque não existe mais desquite, né, no nosso direito, nulidade e anulação de casamento, então sim, é esse o procedimento para as ações de nulidade ou anulação de casamento, revisão de alimentos, tá, e exoneração de alimentos. Então, se você vai entrar com uma ação de alimentos, de nulidade ou anulação de casamento, de revisão ou exoneração de alimentos, o rito que vai seguir é o da Lei 5478, passo a passo tá lá na Lei 5478, e a audiência vai ser uma audiência una. Não vai ser, meu amigo, essa audiência de mediação e nem essa audiência de instrução. Vai ser uma audiência una, que é uma audiência totalmente diferenciada. Você está sentindo a importância de você entender dos procedimentos? Você está sentindo a importância de você saber diferenciar os ritos, o passo a passo de cada direito que está envolvido? Isso é importante, sabe por quê? Porque é aqui que você erra. Às vezes você vai preparado para uma audiência, chega lá é outra. Você vai preparado para a audiência 5478 e lá você descobre que o juiz alterou o procedimento. Aí você vai falar, excelência, pela ordem. O senhor não pode alterar o procedimento decorre da lei. E aí o juiz vai ter que aplicar o procedimento que está na lei ou ele vai deixar uma nulidade para o processo. Tá? Então é importante, nesse segundo passo aqui da nossa aula de hoje, que você entenda, tá? Entenda que as audiências de família não seguem o mesmo rito, o mesmo passo a passo. Você precisa observar qual rito vai ser seguido na sua audiência. Fechou? Vamos para o terceiro ponto importante? Terceiro ponto importante. Jamais permita que durante a audiência as partes tragam à mesa problemas pessoais pretéritos. Isso é muito comum de acontecer em uma audiência de família. E aí eu te digo, não deixe que o ato se transforme no programa do Ratinho. Alguém aqui lembra do programa do Ratinho? Eu nem sei se existe mais. O programa do Ratinho tinha o famoso teste de paternidade. E aí colocavam frente a frente lá um homem e uma mulher que tinham um filho em comum. E aquele programa virava uma lavação de roupa suja. Um falava absurdos para o outro. Se você não tiver controle, não preparar o seu cliente, a audiência de família pode se transformar em um programa do Ratinho, tá? Principalmente se o mediador ou o juiz não tiver pulso firme, tá? O que é ter pulso firme? É começar a audiência dizendo, nós estamos aqui para olhar para frente e não para olhar para trás. E é assim que você vai instruir o seu cliente, tá? Antes de ser um profissional técnico, tá? Lembra que você tem que ser humano, você tem que se preocupar com as pessoas que estão envolvidas. Então não é só garantir o direito do seu cliente, é fazer com que o seu cliente não saia da audiência mais traumatizado do que ele já chegou. Por quê? Porque ir para uma audiência não é fácil para ninguém. A audiência é um ambiente inóspito para quem não está acostumado. Então, antes de ser técnico, antes de pensar assim, ó, eu preciso conseguir a melhor pensão para o meu cliente, pensa que ali tem pessoas envolvidas. Então, o que você vai fazer? Antes de ir para a audiência, você vai chegar para o seu cliente e vai falar, fulano, a audiência não é o local para a gente lavar roupa suja. Então, se você tiver vontade de falar alguma coisa para o seu ex, para sua ex, lá não é o lugar. Você pode falar depois que a audiência terminar. Tá? Depois que a audiência terminar, se você quiser encontrar ele na rua, se quiser ligar, você fala, mas na audiência não. O que mais que você vai falar? A audiência não é um lugar para você ficar justificando e nem cobrando erros pretéritos. Eu sempre começo as minhas audiências de família dizendo assim, vamos olhar para frente. Se olhar para trás resolvesse, vocês não estavam aqui, vocês tinham se entendido. Então, como vocês não se entenderam, então precisando da ajuda do Estado através do juiz, eu proponho que a gente olhe para frente. Olhar para frente significa que nós não vamos discutir a causa da separação, que nós não vamos discutir se o pai ou a mãe dava ou não dava pensão, nós vamos olhar para frente. Olhar para frente significa encontrar uma solução que resolva de hoje em diante. É isso. Você, profissional da advocacia, tem essa incumbência, se você quer ser um profissional diferenciado. Se você quiser ser mais um no meio da multidão, você
pula esse ponto. Faz de conta que eu não falei nada. Agora, se você quer ser um profissional humano, que resolve as questões, que vê o cliente olhar para você e fala, cara, esse cara se preocupa comigo, essa mulher se preocupa comigo, ele não está preocupado só com os honorários dele e só em me defender tecnicamente, ele está preocupado com a minha cabeça, como que eu vou sair dessa audiência? Então, se você quer realmente, além de ser um profissional técnico, ser um profissional humano, você precisa fazer isso, tá? Você, olha aqui que importante, olha que importante que eu vou te dizer aqui, ó. Você não precisa e você não pode se envolver emocionalmente com a causa. Você não precisa e você não pode se envolver emocionalmente com a causa. Mas, ao mesmo tempo, você não pode ser frio ao ponto de esquecer que existem sentimentos envolvidos. Então, você vai dizer para o cliente, olha, eu entendo a sua raiva, eu entendo que a sua vontade é de pular no pescoço ali do ex-marido que te traiu ou da ex-mulher que te traiu, mas eu quero te dizer que eu estou aqui para ficar do seu lado. Eu vou te defender tecnicamente. E para a gente conseguir fazer uma boa defesa técnica, você precisa deixar a emoção do lado de fora. Veja como que você se conecta com o cliente vê que você se importa com o sentimento dele e, ao mesmo tempo, você mostra para o cliente que você está preparado tecnicamente. Porque o cliente vai entender que é verdade. Se eu misturar sentimento, eu não consigo me defender. Então você, advogado, não pode, não precisa se envolver emocionalmente. Não é para você se sentir a mulher traída nem o homem traído na relação da audiência de família. Mas você também não pode esquecer e ser frio ao ponto de esquecer que ali tem sentimento. Então, fala para o seu cliente, senta com ele antes. Isso não é balela, gente. Isso não é conversinha. Isso é a prática, é a essência de quem vive o dia a dia da audiência. Tá? Se você quer realmente viver da advocacia, se você quer entender por que tem gente que tem sucesso e por que você talvez ainda não tenha, olha para ver se você está pulando esse ponto. Olha para ver se esse ponto tem sido importante para você. Não se envolve emocionalmente, mas não larga o cliente achando que ele que se dane, o sentimento dele que se dane. Então, nesse terceiro ponto que eu estou falando para você aqui, ó, olha que importante. Nesse terceiro ponto importante, jamais você vai permitir que durante a audiência o seu cliente se exalte e traga para a mesa problemas pretéritos. Você sempre vai olhar para frente, mas para isso você precisa preparar o cliente. Não é só chegar lá na hora da audiência e querer preparar ele, não. Prepara antes. Faz uma videoconferência com ele. Fala, fulano, nós vamos fazer uma videoconferência que eu vou te explicar como tudo vai acontecer e eu vou te explicar um ponto importante. E aí você fala dessa questão emocional. Por mais que a outra parte tente te trazer, o que você, advogado preparado, vai fazer? Você vai virar lá para o juiz ou vai virar para o mediador e vai falar, excelência, eu gostaria que a outra parte fosse advertida para que a gente olhe para frente, para que a gente não fique trazendo para a mesa os problemas passados. Porque se a gente não se entender, quem vai olhar os problemas passados é o juiz. A gente não precisa ficar repisando isso aqui. Tá? Você desabafar, o seu cliente desabafar na frente do juiz não ajuda nada. Ah, não, mas o meu cliente tem que mostrar que ele está indignado porque a juíza é mulher, ela também vai ficar indignada porque ele batia nela. Não vai ser ela verbalizar isso com raiva na sala de audiência que vai resolver a questão. Tá? Pode ter certeza que isso só vai mostrar falta de preparo emocional e falta de um bom profissional técnico do lado dela, tá? Esse é o terceiro ponto importante. Quarto ponto. Qual é o quarto ponto importante que eu trouxe para você? Bom, sempre converse com o seu cliente antes da audiência sobre os parâmetros para uma conciliação. Eu sou capaz de dizer aqui que 80% das suas audiências de família vão terminar em acordo. Como assim, professor? 80%? 80%. E sou capaz de dizer que aquelas que não terminarem em acordo vão ser as instruções mais difíceis da sua vida. Por que isso? 80% acaba entrando em acordo quando os advogados fazem uma boa preparação para a conciliação. Aqueles 20% que não fazem acordo, geralmente são casais onde tem uma forte mágoa envolvida, ou pais que pouco se preocupam com o filho, ou então que estão ali ainda com uma briga com a ex-mulher ou com o ex-marido, e estão exigindo valores de pensão que sabem que não são devidos. E aí esses vão dar trabalho na instrução. Esses vão levar testemunhas mentirosas, vão dificultar no depoimento pessoal. Então a audiência de família, você precisa, em 80% dos casos, se preparar, porque vai sair um acordo. Em 20%, você tem que se preparar, porque a audiência de instrução vai ser ferrada, vai ser lascada, vai ser brigada, tá? Por isso que você tem que se preparar. Agora, como que você vai conversar com o seu cliente antes da audiência para definir os parâmetros
de conciliação. Como que você faz isso na prática, tá? Eu falo de prática, então eu tenho que sair da teoria. Eu te falei o que você deve fazer, agora eu vou te falar como fazer isso, tá bom? Por exemplo, se você vai entrar com uma ação de alimentos, você está pedindo lá, o filho pedindo para o pai ser condenado a pagar uma pensão alimentícia. Você tem que conversar com o cliente para que fique bem claro na cabeça do cliente por que você está pedindo lá na petição inicial R$ 3.000 de pensão. Por quê? Porque lá na hora da conciliação, é sobre isso que o juiz e o mediador vai tentar entender. Olha, é pedido R$ 3.000 de pensão. Fulano, quais são as despesas da criança? E aí, se a mãe não sabe, ela não vai conseguir fechar essa conta. Então você tem que sentar antes com a mãe, ou com o pai, obviamente, aquele que está pedindo a pensão, e deixar bem claro por que você chegou naquele valor. Ó, você não falou que a escola é tanto, que saúde é tanto, que educação é tanto, que lazer é tanto. Somando tudo isso, dá esses R$ 3.000. Pronto, está conversado. A parte, ela consegue expor os parâmetros de conciliação. Comigo já aconteceu inúmeras vezes. A mãe pedia lá em favor do filho R$ 1.500 de pensão, e lá nas tratativas de acordo, eu falei assim para ela: mãe, fala para mim que eu vou anotar aqui as despesas da criança. E a mãe dizia assim: eu não sei, eu não lembro. Aí eu perguntei: então, com base em que você pede esses R$ 1.500 de pensão? E aí ela fala: isso aí foi meu advogado que colocou. Como que eu vou conseguir costurar um acordo em audiência se nem a mãe sabe por que ela está pedindo aquele valor? Então, a orientação que eu te dou é: conversa com o cliente, explica para ele quais foram os parâmetros utilizados para esse acordo ou para esse pedido. Sobre visita, por que a visita deve ser dessa forma e não de outra? Imagina que você colocou lá na inicial que o pai vai visitar o filho aos sábados e aos domingos, de tal hora até tal hora. E nas férias, vai ficar metade das férias escolares. Nos feriados, vai ficar feriado sim, feriado não. Por que esses parâmetros foram colocados na inicial? Você precisa conversar com o cliente, porque lá na tentativa de conciliação, o juiz vai perguntar: fulano, por que você está sugerindo aqui que o pai pegue o filho às 9 horas e não às 7, e não às 8? E aí, se tem uma explicação, a parte vai saber informar. Olha, porque a criança geralmente acorda às 8, então de 8 às 9 é o tempo para eu arrumar, para dar um café da manhã, para preparar a roupa, para 9 horas ela está pronta para ir embora com o pai. Isso são estabelecer e deixar claro os parâmetros para uma conciliação, para que o juiz veja que não é birra. É 9 porque 9 é melhor para mim. Não. Nas ações de família, o juiz olha para o melhor interesse da criança. Tá? Não é que é melhor para a mãe ou é melhor para o pai, que assim vai ser feito um acordo ou a decisão, não. Inclusive, você sempre tem que esclarecer o seu cliente para que na audiência ele verbalize aquilo que é melhor para a criança. Inclusive, ele pode deixar isso claro, ele pode dizer assim: eu não estou preocupado comigo, eu quero o que é melhor para a criança. E eu sei que ficar mais com o pai ou ficar mais com a mãe é melhor para a criança. Então é isso que eu quero. Quando você mostra efetivamente isso, quando você deixa isso claro para o juiz, se não sair acordo, pode ter certeza que na sentença o juiz vai lembrar disso. Vai lembrar disso, não tem dúvida que vai lembrar disso, tá bom? Ainda falando sobre parâmetros de conciliação, por que a esposa deve ficar com esse bem e não esse bem com o marido quando se trata de um divórcio, de uma partilha, por exemplo? Esse bem aqui, embora pertença aos dois, tem um valor sentimental para a esposa. Quando isso é conversado antes, fica mais fácil do juiz encaminhar um acordo, do mediador encaminhar um acordo. Então, nesse ponto de número 4, eu quero que você fixe. Sempre conversa com o cliente antes da audiência sobre os parâmetros de conciliação, tá? Não vai deixar para conversar com o cliente na hora da audiência, na antessala da audiência. Se você fizer isso, a chance de você errar é muito grande. Vamos para o quinto ponto? Bom, esse ponto é importante. Jamais, esse ponto aqui é direcionado a você, advogado. Jamais inicie uma discussão sobre o mérito durante as tratativas de acordo. O que é isso, professor? Olha, mesmo na audiência de instrução, o juiz vai tentar conciliar as partes. Se na conversa que o juiz está tendo sobre conciliação, você, advogado, quiser entrar na discussão do mérito, muito provavelmente o juiz vai falar: doutor, se for para discutir o mérito, deixa que eu julgo a causa. Então, a orientação que eu estou te dando é para que não só você, mas também o seu cliente, não entre na discussão do mérito da causa enquanto nós estamos na fase preliminar, que é de tentativa de acordo. Dá um exemplo, professor.
Bom, então está se discutindo lá um divórcio com partilha de bens. E o juiz está tentando fazer aquela costura para ver quem que fica com esse bem, quem que fica com outro bem. E no meio da discussão, o marido vira e fala, olha, mas esse bem aí você não tem direito, porque esse bem aí eu construí só com o meu salário e com parte de uma casa que eu tinha antes. Bom, isso é questão que está ligada ao mérito. Decidir se há direito à partilha ou não está ligado ao mérito. O que você pode sugerir ao seu cliente? Fazer compensações. Olha, se parte do bem foi adquirido durante a constância do casamento, ou foi construído durante a constância do casamento, vamos fazer uma compensação. Mas não vamos entrar na discussão se ela tem ou não tem direito, porque isso é mérito. Quem vai decidir isso é o juiz. O cliente não sabe disso. O cliente acha que a audiência é a hora dele falar. Ele fala assim, eu tenho que falar porque o juiz precisa me ouvir. Se o juiz não me ouvir, depois eu não vou ter outra chance de falar. Ele acha que ele vai impressionar o juiz com a maneira como ele fala, com se posicionar como sendo vítima. Eu te digo, nada disso impressiona o juiz, nada disso é levado em consideração na hora do juiz decidir. Então, nesse quinto ponto, eu queria te dizer, você, como advogado, jamais vai iniciar uma discussão sobre questões relacionadas ao mérito durante as tratativas de acordo. Não saiu o acordo? Aí sim, é lá na instrução que você vai mergulhar nas testemunhas, é nas alegações finais que você vai defender o mérito, o direito do seu cliente. Mas nas tratativas de acordo não, tá bom? Sexto ponto, jamais deixe transparecer ao juízo que os pedidos são frutos de raiva ou vingança. Isso acontece muito, muito, muito nas ações de família, tá? Às vezes, o marido traído tá com tanta raiva da ex-esposa que ele formula pedidos só baseados na tentativa de se vingar, na tentativa de ferrar outra pessoa, e acaba envolvendo uma criança que não tem nada a ver. Isso é muito claro, aparece muito com perguntas que o juiz faz nas tratativas de acordo, tá? Mas para decidir, você pode apostar. O juiz sempre observa a conduta e a postura das partes. O que eu mais via era, por exemplo, a mãe. E aí eu falo mãe, mas o exemplo vale para pai e para mãe, tá bom? A mãe exigindo um valor de pensão, e na hora que eu perguntava para ela, bom, mas por que esse valor? Quais são as despesas da criança? Sabe qual era a resposta que ela me dava? Não, eu estou pedindo esse valor aí, que é para ele não sobrar dinheiro para gastar com aquela biscate que ele está morando. Ou seja, o pedido de alimentos era fruto de raiva ou de vingança pelo fato do ex-marido já estar morando com outra mulher. Outra situação, eu quero ficar com a guarda do meu filho porque a minha ex-mulher já está morando com outro cara e eu não quero ver outro cara criando meu filho. Isso é fruto de raiva, é fruto de vingança, é fruto de pequenez. Não está se pensando no direito da criança. Então, você tem que conversar com o seu cliente e dizer para ele, qualquer raiva, qualquer mágoa, fica pro lado de fora. Você não pode mostrar para o juiz que você está com raiva ou quer se vingar da outra parte, ainda que esses sejam os seus sentimentos. Por quê? Porque se o juiz sentir que esses sentimentos permeiam o seu pedido, o juiz vai lembrar disso na hora de sentenciar. Lembra que eu falei para você? 80% termina em acordo. Se mesmo demonstrando raiva, o seu processo terminar em acordo, tudo bem. Mas se não terminar em acordo, na hora de sentenciar, o juiz vai lembrar. Se o juiz tem motivos suficientes para dar a guarda, tanto para o pai quanto para a mãe, se a mãe, por exemplo, demonstrou extrema raiva, extremo desejo de vingança, desequilíbrio emocional, para quem que você acha que o juiz vai dar a guarda? Para a mãe, totalmente descontrolada, ou para o pai, que simplesmente se mostrou isento a emoções na ação. E veja, mais uma vez, eu estou dando um exemplo de mãe e de pai, mas pode ser o contrário. Se o pai, por exemplo, lá na audiência, é violento, é grosseiro, se refere à mãe com palavras duras, distrata, porque ele está magoado, porque ele está ferido, ele mostra um despreparo emocional. Na hora de sentenciar, o juiz vai lembrar. Tá, esse era aquele marido que ficava toda hora ofendendo a ex-mulher. Bom, se eu tenho que decidir entre a guarda do filho para ele ou para a mulher e os dois têm condições,
vai ficar com a mulher. Pode ser até que o juiz não verbalize isso na sentença, mas na hora de olhar para as provas, ele já vai olhar procurando fundamento para isso. Veja que eu te falo aqui coisas que talvez você não vai ouvir por aí. Vai ser difícil um juiz te mostrar como que ele raciocina para decidir. Ah, professor, mas esse não é o raciocínio certo. Agora, nas questões de família, na maioria das vezes a prova é muito semelhante. Para você mostrar que uma mãe tem mais condições de ter a guarda do filho do que um pai, é quase que impossível. As coisas, as provas acabam se emparelhando. Então o juiz decide nos detalhes, tá bom? É claro, eu não estou falando aqui de agressão, né? Não estou falando de agressão. A agressão, ela já tem um outro nível, mas eu estou dizendo de postura mesmo, mostrar desejo de vingança, desejo efetivamente de usar o processo para extravasar uma raiva, tá? Você jamais vai deixar que o seu cliente faça isso, por mais que ele tenha raiva, por mais que ele queira se vingar. Como que você faz isso? Conversando previamente com ele. Viu que na audiência ele está se exaltando? Põe a mão na perna dele, cochicha no ouvido dele e fala assim, ó, lembra que eu te falei sobre raiva, sobre vingança? Lembra? O juiz está olhando. Ah, mas não é o juiz, é o mediador. Meus amigos, não esqueçam que o mediador conversa com o juiz. Tá? Tem juiz, principalmente no interior, que ele chama o mediador e fala, ó, me dá a impressão sobre as partes. Tem conciliador que faz um relatório e leva para o juiz. Então, não é porque o juiz não está na sala que você vai falar para o seu cliente, ó, pode quebrar o pau, pode efetivamente xingar, nada disso, tá? Você é o guardião do controle emocional do seu cliente. Vamos para o 7º ponto? Não deixe que haja contradição entre o que consta na inicial e entre o que é falado no depoimento pessoal. Isso acontece muito, muito nas ações de família. Não acontece só nas ações de família, não, tá? Acontece em outras ações, mas nas ações de família acontece demais. Exemplo, a parte pede um valor de pensão, mas no depoimento pessoal narra despesas de um valor muito menor. Como você sabe, e eu já disse aqui, se a sua ação de família não terminar em acordo, ela vai para a instrução. E a instrução costuma ser ferrenha. Eu ensino para os meus alunos pedir o depoimento pessoal da parte contrária e, antes disso, olhar na petição da parte todos os detalhes e anotar. Inclusive, nós fizemos uma live onde eu te ensinei como obter a confissão da parte no depoimento pessoal. Se você não assistiu, depois você volta para assistir. Elas estão salvas no meu IGTV e no YouTube, tá? Agora, o que você tem que fazer para que o seu cliente não deixe transparecer contradições entre aquilo que está escrito na sua peça e entre aquilo que ele vai falar na hora do depoimento pessoal? Você tem que sentar com ele e ler a peça. Fulano, essa aqui é a peça que nós apresentamos. Essa aqui é a contestação. Na contestação, eu coloquei aqui que você tem essa despesa e que te sobra R$ 500 para pagar a pensão. Se lá na audiência, na hora de te ouvir em depoimento pessoal, o juiz ou o advogado da outra parte te perguntar sobre as suas despesas, você tem que dizer exatamente essas despesas que nós colocamos aqui na contestação. Porque senão vai ficar um buraco, vai ficar uma contradição e vai ficar demonstrado que você pode pagar mais do que R$ 500. Faz isso nas ações de família. Senta com o cliente e mostra para ele ponto por ponto daquilo que você disse, daquilo que você escreveu na peça. Para que não chegue na hora do depoimento e ele fale coisa contrária, tá? Ou ele deixe faltar informação. E às vezes é comum, às vezes o cliente esquece, simplesmente esquece. Ele te narrou os fatos há 1 ano atrás, 1 ano depois foi a audiência, ele não lembra mais, ou às vezes a situação até mudou, tá? Então você precisa sentar com ele e esclarecer, tá bom? Para que não deixe brecha entre o que foi dito na peça e o depoimento pessoal que ele vai prestar. Vamos para o 8º ponto? Ponto importante. Isso vale para qualquer tipo de audiência, mas para as audiências de família vale ainda mais. Conversa com as testemunhas antes da audiência. Conversar não é o mesmo que instruir. Talvez você não sabe, mas a testemunha, ela não é da parte. A testemunha é do juízo. Ela não presta um serviço para a parte, ela presta um serviço público para o juízo. E é um serviço obrigatório. A testemunha não vai depor se ela quiser. Se ela testemunhou um fato e se ela foi arrolada pela parte, ela tem a obrigação de ir, sob pena, inclusive, de ser conduzida pela polícia. Tá? Sob pena, inclusive, de receber uma multa pecuniária porque não compareceu. Agora, o que eu oriento você a fazer em todas as suas ações, mas para as ações de família, mais ainda? O seu cliente te apresentou lá 3 testemunhas? Conversa com elas antes.
tá? Chama elas no seu escritório ou vai até a casa delas e diz assim, ó, fulano, eu advogo pro fulano de tal. E ele te arrolou como testemunha. Ele me disse que você sabe da vida dele, como que é lá dentro da casa dele. Ele me disse que você sabe como que é a relação dele com o filho. Você pode me contar tudo que você sabe sobre isso? E, inclusive, eu estou gravando para ter lá nos arquivos do meu escritório. E aí, aperta o REC no seu celular e deixa a testemunha falar. E ela vai te contar. Se ela te contar um fato que é relevante para que ela seja testemunha no processo, ótimo, você vai arrolar. Você conversou com ela, você sabe que o que ela sabe é importante. Para que vai servir a gravação que você fez? Primeiro, para você ter nos seus arquivos do escritório, e segundo, para você levar no dia da audiência. Porque se chegar lá na audiência, essa testemunha mudar a versão dos fatos, tá? Você tem lá na sua mão para mostrar para o juiz que, ó, essa testemunha está mentindo, agora para Vossa Excelência, ou ela mentiu para mim, que eu tenho aqui uma gravação dela me contando fatos completamente diferentes do que ela está dizendo agora. Ah, mas professor, essa gravação tem validade? Tem, tá? O STF já decidiu que é lícita a gravação feita entre duas pessoas que estão conversando. É ilícita a gravação intermediada. Por exemplo, eu estou conversando com você e tem um terceiro gravando a nossa conversa. Essa prova é ilícita, tá? Então, conversa com as testemunhas antes, para saber o que ela sabe, e não esquece que conversar é diferente de instruir. Se você, conversando com a testemunha, você disser para ela, ó, mas isso aí que você me disse, se o juiz te perguntar, você não conta não, tá? Aí você está instruindo, você não está conversando. E corre um grande risco de chegar lá na audiência, o juiz fazer a mesma pergunta e a testemunha virar para você e falar, doutor, eu posso dizer? Isso já aconteceu várias vezes comigo. Tá? Eu já descobri que o advogado estava instruindo a testemunha pelo comportamento da testemunha. A testemunha não sabia que aquela orientação era indevida. Doutor, isso aqui o senhor disse para eu não dizer, né? Doutor, isso aqui eu posso responder? A testemunha não é da parte, a testemunha ela é do juízo. Se a testemunha mente para beneficiar uma parte, ou se ela só responde aquilo que o advogado orientou, ela é suspeita, ela não pode servir como testemunha, tá? Então, nesse ponto, conversa antes com a testemunha. Vamos para o nono ponto importante? E aqui a gente começa a entrar na cereja do bolo. Tá? A cereja do bolo são esses dois últimos pontos, o ponto 9 e o ponto 10. Então, redobra a sua atenção. Chega mais perto do celular, tá? Coloca o fone assim, ó, aperta mais o fone dentro do ouvido para você não perder esse ponto, que esse ponto é muito importante, tá? Nono ponto que eu quero dizer hoje, ele está bem atrelado ao 10º ponto. Nas ações de família, evita levar para o juízo apenas testemunhas que sejam parentes ou que tenham amizade íntima com a parte. Mas, professor, não tem jeito. Quem conhece a situação são os parentes, são os amigos. Então, quando for essa situação, se existir apenas parentes e amigos, explica para o juízo a eventual inexistência de outras testemunhas. Quando você explica, isso mostra para o juízo o seu zelo com a causa e com a demonstração, com a busca da verdade. Imagine, então, o juiz intimou para que você apresente o rol de testemunha. E aí você quer arrolar a irmã, o pai, a mãe e uma tia. Ou seja, 4 pessoas que têm vínculo de parentesco, que são impedidas de depor. Elas poderão ser ouvidas como informante e não como testemunha. Na sua peça, onde você vai arrolar essas pessoas, você vai dizer, a parte vem arrolar fulano, fulano e fulano, desde já esclarece que se tratam de parentes, ou seja, que devem ser ouvidos como informante do juízo, e desde já esclarece que os fatos não foram testemunhados por outras pessoas que possam ser ouvidas devidamente compromissadas, como efetivamente testemunha. Aí você vai colocar, porém, o que esses informantes têm a dizer para Vossa Excelência são fatos importantes, por isso que eles estão sendo rolados. Veja, deixa eu repetir para não correr o risco de você não entender. Você sempre vai evitar arrolar como testemunha apenas parentes e amigos. Você sempre vai arrolar alguém que não tenha vínculo de amizade nem de parentesco com a parte. Mas, em alguns casos, isso não vai ser possível. Apenas os parentes e os amigos mais próximos é que vão saber sobre os fatos. Nesse caso, você vai explicar para o juiz por que você só está arrolando parente e amigo. Tá? Isso é muito importante para o juiz enxergar o seu compromisso com a busca da verdade, tá bom? Esse é um passo muito importante. E agora, o 10º passo é complementar. No 10º passo, eu te recomendo, sempre que você for arrolar
informantes, ou seja, parente e amigo, você vai conversar com o informante antes e vai mostrar para ele a forma como ele deve depor. Como assim, professor? Qual que é a forma que um informante deve depor? Ó, esse é o ouro da nossa aula. O informante geralmente se leva para uma audiência de família. Uma pessoa que tem amizade íntima, que tem parentesco, tem duas formas de um informante depor. A primeira forma, que é a errada, é ele depõe como se ele fosse o advogado da parte, defendendo a parte com unhas e dentes, falando muito bem da parte e muito mal da parte contrária. Essa é a forma mais comum e a forma errada. A forma certa, sabe qual é a forma certa? É o informante que conta os fatos perguntados pelo juiz, sem querer demonstrar que ele quer que a causa seja ganha por aquela parte de quem ele é amigo ou parente. O depoimento desse informante é um depoimento informativo e não um depoimento defensivo. Isso fica muito claro para o juiz quando quando todas essas pessoas vão depor, quando o parente ou amigo vai depor, o juiz enxerga nas entrelinhas quem que está contaminado e quem que não está contaminado. Como que você vai fazer isso na prática? Bom, então seu cliente te apresentou lá um primo, uma tia e o padrinho de batismo do filho, ou seja, um amigo. Você vai chamar os três e vai dizer assim: fulano, eu vou te arrolar para você ser ouvido como informante lá no processo. Isso significa que você vai informar para o juiz os fatos que ele te perguntar. Você não precisa querer defender o fulano, que é seu amigo, que é seu parente. Quem vai fazer isso sou eu. Você não vai se adiantar nas respostas. Você vai esperar o juiz perguntar. E você vai responder sem paixão. Fala isso para ele. Responde sem paixão, sem querer puxar a sardinha para o lado do seu amigo. Porque se você fizer isso, o juiz vai perceber e vai desconsiderar o seu depoimento. Por que que a lei já presume que pai e mãe não pode ser ouvido como testemunha? Porque presume que pai e mãe vai estar contaminado com o desejo de ajudar o filho. E isso serve para as pessoas que têm amizade. Mas o que que acontece na maioria das ações de família? As duas partes levam só informantes. O autor leva o melhor amigo, a requerida leva o melhor amigo, o autor leva um primo, a requerida leva um primo. Como que o juiz decide se só há informante no processo? Olhando nas entrelinhas. E nas entrelinhas ele olha isso. Qual depoimento mais preocupou aqui em defender a parte do que me informar fatos? Ah, esse amigo aqui, ó, tá altamente contaminado. Eu nem perguntei coisa, ele já começou a proteger a parte e falar mal da parte contrária. Você vai dizer, olha, você jamais vai criticar a parte contrária, a não ser que o juiz te pergunte sobre a postura da outra parte. Inclusive, se, por exemplo, a mulher for uma boa mãe, você vai dizer isso. Olha, a experiência que eu tenho é que o pai sempre foi um bom pai, que o pai sempre cuidou bem do filho, que nunca faltou nada para o pai. E aí o juiz vai perguntar, e a mãe? Se for um informante contaminado, qual vai ser a preocupação dele? Em denegrir a imagem da mãe. Vai inventar fatos, vai falar que não era uma boa mãe, mas não vai saber explicar por quê. O que você tem que orientar? Se a mãe era uma boa mãe, você vai dizer que ela era uma boa mãe, e você vai mostrar para o juiz que seu depoimento é isento, tá? Então, a chamada que você tem que fazer para o informante é justamente essa. Informante, você informa sobre fatos, você não defende a parte, quem defende a parte sou eu. Informante, tira a paixão do seu depoimento. Tá? Tira a paixão, porque quando tem paixão, quando tem envolvimento emocional, o juiz enxerga nas entrelinhas e ele descarta. Ele não usa esse depoimento na hora de fundamentar uma sentença. E eu vou te dizer, eu como juiz, eu já fundamentei sentenças baseadas em depoimentos de informante e desconsiderei depoimento de testemunha. Porque o depoimento da testemunha era confuso, era um depoimento vacilante, enquanto que do informante era isento, sempre na mesma linha, sem nenhuma contradição. Então não é o só fato da pessoa ser ouvida como informante que o juiz vai desconsiderar. Geralmente o juiz desconsidera o informante porque o depoimento dele é altamente carregado de paixão, é altamente carregado do desejo de beneficiar a outra parte. Então o que você vai fazer nas suas próximas ações de família?
conversar com os informantes. Ah, mas eu vou perder, meu cliente vai perder, ele só tem informante, ele não tem testemunha. Eu preciso arrumar uma testemunha. Não. Testemunha você não arruma. Testemunha testemunhou o fato. Se não tem ninguém que testemunhou o fato, você não tem como arrumar a testemunha. Você não tem como criar a testemunha, muito menos pedir para uma pessoa falar uma coisa que ela não sabe. Isso pode ser até pior. Isso o juiz vai perceber, isso o juiz vai enxergar. Então você vai mostrar para o informante que o depoimento dele tem que ser absolutamente isento, beleza? Galera, chegamos ao fim dos nossos 10 passos de preparação para uma audiência de família. Como eu disse, hoje eu ia te apresentar 10 passos. Não que sejam os únicos e não que sejam os mais importantes. São 10 passos que dá tempo para eu passar para você.